Seja bem-vindo ao Trox Podcast, episódio número 2. Eu sou o Felipe Bueno, esse é o Renato Martins, esse é o Vini Martins. Já fizemos um espetáculo na volta do Atrox Podcast, agora em vídeo também, além de áudio. E hoje a gente vai começar, foi tudo simpático, maravilhoso no episódio passado, só que hoje a gente vai começar com polêmica. Hoje o pau vai quebrar, hein? O pau vai quebrar. Deixa eu ver se essa mesa tá boa aqui, tá ok. Porque hoje a gente vai começar com as polêmicas e o assunto... Eu vou começar com uma pergunta de cara para você, Vini. Eu comecei com o Renatão, o primeiro episódio, vou começar com você hoje. Eu quero saber o seguinte, tá? Torcedor e colecionador, torcedores e colecionadores, são bichos diferentes ou são a mesma coisa? Hoje a gente vai falar de torcedor e colecionador, clubismo e colecionismo. Essa é a batata quente que eu vou jogar no seu colo. Nossa. E aí? Bom, primeiramente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Atrox Podcast. E essa é uma pauta polêmica, Felipe, porque a gente pensou justamente, a gente está há anos aqui lidando com essa questão, eu pensei, cara, tem muito torcedor que às vezes deixa o clube de lado para colecionar times europeus. Uhum. E ele nem põe o seu clubismo à prova, assim, né? O clubismo saudável, né? Uhum. Tem um clubismo que é tóxico, né? Que é aquela coisa chata que não dá para conversar com a pessoa. Chega até a ser violenta. Até a ser violenta. Uhum. E aqui na Trox, não. Aqui na Trox é impressionante como a gente atrai pessoas do bem e que querem times diferentes. Existe uma separação entre colecionismo e clubismo, tá? São pessoas que dificilmente o clubista ele não vai colecionar camisas de outras cores, né, do que o seu time de coração. Ele deixa de colecionar a camisa verde, ele deixa de colecionar a camisa tricolor, e aqui eu tô pegando um recorte geral para não falar de nenhum time. Para dar um exemplo, né? Para dar um exemplo. Só que quando se trata de colecionismo, eu conheço vários clientes corintianos que colecionam camisa do Celtic, entendeu? Torcedores que colecionam camisas do Chacarita, por exemplo. Isso que é legal, da gente tirar também esse estigma um pouco de ficar muito apegado a uma cor, a um time, a uma inicial de palavra, né, de torcida, enfim. Então eu acho que são, ao mesmo tempo que é o mesmo público, são públicos distintos também, tá? A gente entra naquele âmbito de separação de público, né? Tem o cara que é clubista, que ele tem uma coleção gigantesca do São Paulo, por exemplo. Ele não vai colecionar outra coisa. Ele é devoto àquela coleção. Agora tem o cara que ele é mais amplo, ele é mais plural. Ele vai lá, ele coleciona times mexicanos, seleções. E eu acho que esse cara ele é um pouco mais maleável. Ele sabe aproveitar o colecionismo. O que é gostoso você colecionar camisas diferentes, de cores diferentes, de locais diferentes. E também a gente entra num âmbito político. Aí já é outro assunto que gera muita polêmica. Por isso que a gente trouxe essa pauta justamente para causar polêmica. Então que os caras que se matem aí nos comentários. O que você acha aí, você que tá por trás? Você é mais clubista, só coleciona camisas do seu time ou você coleciona diferentes clubes do mundo, seleções? Deixa aqui nos comentários no YouTube, tá bom? E você falou de São Paulo e de Chacarita, o Renato vai se lembrar dessa história. Nos anos 90, quando as camisas, e a gente falou um pouco disso no primeiro episódio, né? Quando demorava um pouco mais para a camisa mudar de fornecedor ou mesmo de layout, eu me lembro, porque eu tive até, né? O São Paulo era pênalti no começo, o São Paulo, né? Do São Paulo do Tele, que foi bicampeão da Libertadores e tudo mais, e o Chacarita, que é um time da Argentina, né? Era exatamente o mesmo template, porque era o mesmo fornecedor, na época que tinha camisa de manga comprida ainda, e eu tenho até hoje a camisa do Chacarita. É de 94, se não me engano. Por aí, 93, 94. Às vezes eu uso na rua, né? Mas assim, você olha a pessoa de costas, é a camisa do São Paulo. A pessoa olha e fala assim, não é idêntica. De frente também é idêntica, só que a única diferença é o escudo. O escudo e o patrocinador. Eu nem me lembro. É o mesmo template, né, da Pênalti. Exatamente. A gente já teve essa camisa aí do Chacarita. E falando assim, negócio de clubismo, colecionismo, tem uma história curiosa, que eu não vou citar o nome dele para não, sei lá, queimar o filme, mas tem um cliente nosso que é corintiano, tal, e entende de futebol bastante, e ele coleciona camisas de times brasileiros, inclusive ele tinha a camisa do Palmeiras. Aí uma vez na loja, ele trouxe uma camisa do Palmeiras, acho que de 2008, que era da coleção dele, para me mostrar. Aí beleza, legal a camisa, ele mostrou a camisa assim, tal, não sei o que, papapá.
E aí eu comecei a fazer alguma coisa no balcão, a hora que eu virei assim, ele tava no espelho com a camisa vestida, vendo ele, corintiano, com a camisa do Palmeiras, falou, essa camisa ficou legal, é bonita essa camisa. Eu falei, nossa, você é um cara, como é que fala, completamente... Imparcial, né? Anticlubismo, né? Porque um corintiano vestir a camisa do Palmeiras e ficar se olhando no espelho e vendo que tá bonito... Em público ainda, nossa, em público. Dentro da loja, cara. Ele não tava na casa dele, ele tava numa loja, né? Então foi um negócio bem curioso, cara. E tem essa ligação de clubes, por exemplo, por causa da camisa e por causa das cores. A grande maioria dos clientes que compram camisas do Chacarita são São Paulinos. E tem a associação também do Vélez com o Fluminense, né? Que certo. As camisas são bem parecidas, as cores dos clubes são parecidas. Geralmente, aí as torcidas também têm uma aliança, como é o São Paulo e o Chacarita, Fluminense e o Vélez. E São Paulino também gosta muito do Milan. Né? Um negócio que a gente percebeu aqui por causa do monte de jogador do São Paulo que fez sucesso no Milan. Kaká. Leonardo, né, nos anos 90, Cafu. Né? São Serginho, lateral, o Amoroso, né? Amoroso jogou no Milan também. Jogou no Milan. Então são vários jogadores que já jogaram nos dois clubes, então a ligação do São Paulino também é uma mais ligação amorosa? É uma ligação, exatamente. Exato. Né? O Amoroso. Então, e ela... Começou. É uma relação legal, assim, eles gostam desse tipo de clube. Já teve cliente também, ainda para ficar ainda nos São Paulinos, que coleciona, ele vem até hoje na loja, ele coleciona só camisas de jogadores que jogaram no São Paulo. E tá jogando lá fora, por exemplo, camisa do França num time japonês, que eu não lembro qual que o França jogou. Camisa de jogadores de São Paulo que jogaram no Milan, que jogaram no Real Madrid. Então uma do PSG da época do Raí, por exemplo. Raí, PSG, Leonardo PSG, também, Milan. O cara coleciona só camisa de ex-jogadores do São Paulo que significaram alguma coisa para ele, né? E que estão em outro país, né? Que estão em outros clubes e tal. O foco dele é essa coleção. Deve ter camisa do Luiz Fabiano no Sevilha, por aí. grafite no Wolfsburg. Né? Tem isso aí. Agora dos outros clubes assim, não tem uma associação. O Palmeiras com o Celtic um pouco, mas não tem assim um cara que pegue e tal. E mais um preconceito também que a gente tem um tal do clube, falando em clubismo, que já que é para criar polêmica, tem muito corintiano, apesar de ter corintiano que já vestiu a camisa do Palmeiras na minha frente, ou que coleciona Celtic, tem muito corintiano que a gente mostra a camisa verde, essa aqui eu não quero. Quando o cara fala assim, a gente já sabe que o cara é corintiano, entendeu? Já percebe, assim. Mas vice-versa também, imagina. Não é uma crítica aos corintianos em si. Mas por que a gente pega esse exemplo, né? Porque é a cor verde. Já tentaram até mudar a cor do gramado e a FIFA não autorizou. Então, assim, é uma coisa que a gente respeita, só que a Trox é diferente. Porque os corintianos... que vem aqui, eles compram camisa do Celtic, eles compram camisa do Panathinaikos, eles compram camisa do Wolfsburg, que é verde, porque eles são colecionadores. Aí que a gente está separando meninos dos homens. Meninos dos homens. Eu quero entrar nessa polêmica para perguntar se isso, na verdade, não é uma questão de você ser evoluído e gostar, no fim das contas, mais de futebol do que do seu próprio clube. Mas antes tem uma coisa que aconteceu nos anos 80, que quem é mais novo, quem é mais nova, que está acompanhando a gente, precisa. O Renato deve se lembrar dessa história. Em 87 a gente teve a Copa União, que meio que substituiu o Campeonato Brasileiro, o Clube dos 13, e a Coca-Cola entrou como patrocinadora de quase todos os times. Pergunta, Vini, Renato se lembra, se a camisa do Grêmio, o retângulo da Coca-Cola, era vermelho. Não podia ser vermelho porque senão era cor do Internacional. Fizeram negativo. Fizeram preto, cara. Preto, o retângulo preto com a Coca-Cola escrito em branco. Então, olha o tamanho da maluquice. Isso, né? Se você perguntar lá no Sul, cara, é uma das rivalidades mais pesadas que eu conheço dentro do Brasil, né? Entre torcedores do Grêmio e torcedores do Inter, né? Porque em Porto Alegre só tem os dois clubes, né? Então, metade da cidade é uma coisa, outra metade é outra, entendeu? Então aqui em São Paulo é mais diluído, que a gente tem Palmeiras, Corinthians, São Paulo e bastante torcida do Santos. Sim. Talvez até mais torcida do Santos na capital do que na própria Baixada Santista, né? Então são 4 clubes grandes aqui e a rivalidade fica um pouco diluída, né? E lá em Porto Alegre, não, são só os dois. Os torcedores dos Pelotas vão ficar... Né, do Caxias, Juventude. Caxias e Juventude é lá em Caxias, né? A rivalidade. Verdade. Mas lá em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul em geral é Grêmio e Inter, né? Na Turquia o McDonald's mudou de cor, né? Olha. Lá nossa, o negócio pesado, né? Pesado. Quebraram o McDonald's, que não fez nas cores o Fenerbahçe. Fenerbahçe e Galatasaray. Essa torcida foi lá e quebrou, eles botaram, reformaram e fizeram de novo. A torcida foi lá e quebrou de novo. Até eles botassem sem a cor do rival.
Aí eles mudaram a cor dessa lanchonete específica, né? Nessa franquia específica eles mudaram a cor. Bom, agora eu quero colocar uma outra polêmica antes de falar desse tema que eu puxei da questão da evolução, que é a seguinte, vocês devem ver isso, né? Vocês devem testemunhar isso aqui na loja. Eu já vivi isso muitas vezes. Vou pegar um exemplo aqui, um torcedor do Palmeiras, aí você tá na turminha do Futebol Society, por exemplo, ou você tá numa turminha do churrasco, aí passa aquele cara com uma camisa do Corinthians listrada, sem patrocinador, assim, como se fosse o Sócrates passando na sua frente, assim. Aí o cara vira pra você, palmeirense, fala assim, cara, mas aquela camisa é muito louca, né? Mas ele fala baixo, assim, fala, nossa, aquela camisa é muito louca. E vice-versa também, né? Vocês veem isso também? O cara que você percebe que ele é fanático por um time, ou ele já falou, já contou, às vezes é amigo de vocês, e fala assim, o cara torce por Napoli, por exemplo. Não conheço ninguém que torce por Napoli, mas enfim, conhece alguém que torce por Napoli. Ele olha o cara passando com a camisa da Juventus dos anos 80 e fala, nossa, realmente eu não usaria, mas aquela camisa é muito bonita. Vocês veem muito disso aqui na loja, não? Então, como eu sou vendedor, desde que eu entrei aqui, eu gosto de atender público, né? A gente precisa saber falar bem do rival, né? Então deixa isso à parte e... Fica só ouvindo. Na verdade, você tem que saber falar bem de todos os times, né? Da cor, da camisa. Então, eu acho que é mais essa questão, assim, de você saber a hora de você, né, dividir as coisas, né? Não pode levar... Eu que estou vendendo camisa, eu tenho que... eu não forço a barra com o cliente, né? Se eu tenho uma opinião, se eu acho a camisa feia, eu falo assim, putz, eu particularmente não gosto muito e tal, mas se você gosta, né, enfim. Mas aí tem o contrário, e quando você acha a camisa bonita, você, não você como dono de loja, como lojista, mas como torcedor, você, putz, eu não podia achar aquela camisa bonita, mas aquela camisa é bonita pra caramba, né, cara? Fica quieto, fica entre nós, né? Não conta pra ninguém. Sim. No Brasil aqui eu sou palmeirense, assim como meu pai, mas assim, eu acho as camisas do Grêmio e do Fluminense, cara, uma das mais bonitas do Brasil, tá? Do América Mineiro eu acho bem legal também. E assim, não tenho medo nenhum de falar. Hoje que eu trabalho com a camisa de futebol, Felipe, pelo amor de Deus, ficar me privando de fazer um elogio ao rival. Inclusive, que meus amigos palmeirenses não me escutam. Tem cliente que eu atendo, uma ou outra camisa do Corinthians, eu falo assim, o design, o template. Eu até tapo o escudo assim, ó, e falo assim, o design dessa camisa é muito bem feito, porque eu já tô analisando outro quesito da camisa. Eu não tô analisando o clube, eu não tô analisando o contexto de rivalidade, de nada. Eu estou sendo vendedor. Eu falo assim, o design dessa camisa é legal, hein? Só, acabou. E aí, o que você acha, Renato? Inclusive, ainda falando dessa parada do Grêmio, eu, palmeirense, né? Tirando as camisas do Palmeiras de lado, ao concurso, né? Porque eu tenho que achar as mais bonitas. Para mim, a camisa mais bonita de futebol do mundo é a do Grêmio. Nem do Brasil, acho do mundo. É uma camisa muito bonita. Surpreendente. A segunda é a Fluminense, a listrada. Certo. Que eu acho também bem legal, cara, bem legal. E o hino do Grêmio já é legal, cara. O hino do Grêmio é meio hooligan, né? Até a pé nós iremos, onde o Grêmio estiver. Então é um hino que fala do torcedor, Lupicínio Rodrigues, né? Já deixa aquela... Diferente, né? Diferente dos outros hinos, né? Que é aquela... glorificando o clube e tal. Do Grêmio não, o Grêmio é o do torcedor mesmo. Da conexão do torcedor com o time, né? É bem legal, cara, bem legal. E de camisas assim que eu acho legal, a do West Ham, né? As cores do West Ham, né? Que para quem não sabe, as cores vieram do Aston Villa, né? Que foi uma aposta lá que um corredor no final do século retrasado, né? Que o West Ham tava começando, foi um corredor atleta do West Ham, atletismo no caso, né? Ele foi correr lá em Birmingham e venceu uma aposta e o cara não tinha dinheiro para pagar a aposta, ele ganhou a corrida dos jogadores de futebol do Aston Villa e eles deram um jogo de camisas em troca da vitória do cara, né? Porque não tinha dinheiro para pagar, um dos caras lá que apostou lavava as camisas do time na casa dele. Olha isso. Ele pegou um jogo de camisa e deu pro West Ham. Como naquela época não tinha ainda os logotipos, o West Ham pegou e vestiu as camisas e assumiu as mesmas cores, né? Então, e é uma camisa bonita. Consequentemente, eu também acho a da Aston Villa muito bonita. Essa combinação de cores, né? Que é a mesma do Burnley e a mesma do Scunthorpe, né? Que é um time menor da Inglaterra.
Então são camisas bonitas, né? Tirando a do Palmeiras, a do Grêmio, do Fluminense, a do West Ham, do Aston Villa, são camisas bem legais, cara. Agora, a pessoa... Tendo isso, eu já quero deixar um questionamento para a nossa comunidade. Vamos lá. Você deixa o seu clube de coração aqui e qual clube você acha a camisa bonita? Boa. Sem clubismo, sem nada. Pode ser europeu também, porque aqui na loja a gente tem essa, né? A gente tem um clube do Brasil e tem o clube que a gente gosta, simpatiza lá fora também, né? Eu gosto do Wolverhampton, o Renato do West Ham, você do Napoli. Então já deixa aqui nos comentários qual clube você acha a camisa bonita, mesmo sem ser o seu clube. Então vamos lá, a polêmica agora. Eu quero saber dos dois, eu também vou emitir a minha opinião aqui. A pessoa que consegue, eu torço para o time A, mas a pessoa que consegue fazer uma coleção, né, envolvendo inclusive times do próprio país. Ó, eu sou torcedor do Vasco, mas eu acho a camisa do Flamengo bonita, eu quero ter uma camisa do Fluminense, eu quero ter uma camisa do Botafogo também, fora as camisas de outros países. Essa pessoa, ela é menos torcedora que aquela que é torcedora radical e só tem camisa do time, ou ela simplesmente tem um outro jeito de ver futebol, é um jeito mais amplo, mais, sei lá, mais histórico, mais antropológico? O que vocês acham? Eu acho que não tem como mensurar paixão e torcedor, assim. É igual mensurar arte, tá no olho de quem vê. E aí? Eu acho o seguinte, é mais na segunda opção que você deu. O cara tem que ser desapegado, entendeu? Para gostar, colecionar. E aqui, dos clientes que a gente conhece aqui na loja, são vários que torce para um time e tem camisa do rival na coleção. São vários que vêm aqui, né? Inclusive até coleções grandes, né? Um corintiano uma vez chegou aqui e vendeu um lote pra gente de camisas de futebol do Palmeiras, que tinha com ele. E o contrário também, teve até uma senhora, né, Vini, que veio aqui, né, e ela é palmeirense, vendeu a camisa, o filho queria vender a coleção de camisas do Corinthians, e ela vendeu pra gente 2 vezes. 2 lotes de coleção, inclusive as camisas foram no site e já saíram. E só falando ainda em termos de clubismo, de vendas e tal... O Trio de Ferro de São Paulo, com respeito aos outros clubes, aqui na nossa loja, pelo nosso levantamento, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, são os que mais vendem. Assim, principalmente camisas da década de 90 e da década de 2000. Sempre vende bastante, entendeu? Não que os outros não vendam, os outros também vendem, mas é que esses 3 estão um pouco acima. Também pelo fato da gente estar na capital de São Paulo, né? Sim. É regionalizado, né? Eu concordo com o Renato. Eu me sinto assim também, Vini, Renato, porque... eu até contei essa história no documentário da Atrox. A minha primeira camisa, quando eu ainda não sabia que eu estava fazendo coleção, cara, era da Portuguesa, mas era meio que... Onde que vende camisa? Não tem loja, não tem loja de clube, a gente está falando de 1990, 1991. Cara, alguém me falou, vai até a Portuguesa, daí eu fui até o estádio do Canindé, fui na secretaria, perguntei assim, vocês têm camiseta para vender? A pessoa olhou meio... Camiseta para vender? E tinha. E aí eu comprei uma, e tenho até hoje, né? Que é uma camisa com patrocínio da Hudson, que era uma rede de postos, né? Vermelha, da Delerba. Foi uma marca ícone nos anos 90 também, e com a golinha verde que eu tenho até hoje. Mas aí, né? Por exemplo, eu tenho camisas do Palmeiras na minha coleção, algumas até, de certa maneira, raras, né? Mas eu acabei... Cara, falando assim, eu gosto de futebol, né? Eu tenho a minha relação com o Napoli, eu tenho a minha relação com o 15 de Piracicaba, com o São Paulo também, de moleque e tal, mas eu gosto de futebol. Então, por exemplo, né? Uma relação com a Argentina, de Maradona, a última camisa que eu podia ter na minha vida era da Alemanha de 90, porque a Alemanha de 90 ganhou de 1-0 na final da Argentina com Maradona, né? Sim. Mas aquela camisa é muito bonita, né? É histórica também. É a última vez vamos contar um pouco de história, a última vez que a Alemanha Ocidental, enquanto país, ganhou um jogo, ganhou uma Copa, porque depois a Alemanha se unificou. Então tem essa coisa muito louca, né? Agora, vamos contar então um pouco das camisas que a gente está usando hoje, para ver se tem história, para ver se é colecionador ou se é torcedor. Quer começar? Claro, assim, eu tô com uma camisa da Inter, tem tudo a ver com o que eu te falei do meu foco de coleção. Vamos lá. Camisa preta da Nike e recente, que eu gosto de camisa mais justa e tal. Não mais justa igual na década de 80, mas assim, camisas que ficam esteticamente... Eu uso, essa aqui é M, mas eu uso o tamanho G também. Isso pode ser um assunto para um outro podcast. Boa, tamanho de camisa. Porque os anos 90 era pesado o negócio. A gente pode abordar isso Boa. aí. Essa aqui é uma camisa que a Nike fez em homenagem à Pirelli. A Pirelli, né, ficou 20 anos lá na Inter de Milão.
também já tá com o escudo novo aqui. Então, tipo assim, ela é um paradoxo, essa camisa, né? Ela tem um Nike Retro, uma homenagem pra Pirelli e o símbolo mais minimalista da Inter. E a minha relação com a Inter de Milão vem do videogame, do Play 2. Aquele time histórico lá. É o melhor Play, gente, é o melhor. Com certeza. Adriano Recoba, Stankovic, Javier Zanetti, um negócio assim, absurdo que eu pegava, eu dava pau em todo mundo, no Arsenal do Henry, gol do meio de campo. Então, você vê que também por conta do videogame, eu gosto da Lazio, porque eu peguei aquela Lazio no Play 1 ainda, tá? Aquela Lazio de 2000, que eles foram campeões, eliminaram a própria Inter de Milão do Ronaldo. Eu falei assim, não, Marcelo Salas, tinha o Verón tava nesse time, o Crespo tava nesse time. Crespo tava nesse time. Era assim, um time espetacular. O Nesta tava nessa Lazio também. É a nostalgia, né? Hoje em dia as pessoas buscam a camisa histórica, a camisa que faz você sentir aquele gostinho de uma época que não volta mais. Quando o Renato conta a história da Atrox e fala das viagens dele, cara, eu me identifico muito, porque, exemplo, essa camisa aqui, a primeira vez que eu viajei, Universitário de Deportes, de Lima, Peru, né? A primeira vez que eu viajei sozinho para um outro país, só com mochila nas costas. O cara que gosta de jornalismo, minhas origens são jornalismo e história. Então, o cara que é jornalista, estuda história, vai para o Peru, né? E gosta de futebol também. Então, obviamente, quando eu chego em Lima, sozinho, né? Com um monte de, como é que chamava a moeda? Nuevo Sol, né? Um monte de novos sóis no bolso, né? O cara vai na loja de esporte. E a primeira camisa que eu comprei foi essa. A gente tá falando de 2003, né? O template da Umbro. A manga dela, 2002, 2003, exatamente, Umbro, né? Aquela manga esquisita do começo dos anos 2000 e tal. É a última vez que a Umbro usou esse Umbro esticadinho, assim, depois eles modernizaram. Tá? Então vê como tem história, da história das camisas e história pessoal também. Aí eu vou lá, né, e vou atrás de uma camisa. Comprei do Cristal também, comprei do Aliança Lima, que é o time mais popular, mas essa aqui foi a primeira, né, cara? Mas você é professor de história? Eu sou professor, né, Por cara? Por isso que você escolheu universitário. Exatamente. Né? Professor eu não sou, porque, né, eu sou muito burro, eu não sei nada. Vai ser assim daqui. Esse cara é um perigo. Não, você combinou comigo que ia fazer uns trocadilhos do Peru, você quer fazer algum? Não, deixa pra lá. Muito manjado. Deixa pra trás isso aí. Peru, deixa o Peru pra trás. Deixa o Peru pra trás. Então é isso. Eu não me aguento, viu? Porque eu dou risada. Com esses dois aqui, imagina. Pequeno. Nossa, então você tem uma paciência, hein, bicho? Nossa, cara. Não, mas tem umas que ele manda bem, aí não dá pra tem umas, né? Quais? Eu nunca ouvi nenhuma, cara. Mas você foi no Machu Picchu lá, sem trocadilhos, mas é legal, né? É muito legal, é muito. Eu fiz a trilha, fui a pé, assim, dormi em celeiro, tá uma coisa muito louca, né, cara? Então, além de ser um país lindo, tem o Cienciano, né, que é o time, a camisa vermelha, o time de tivemos camisas, e é bem difícil ver o time sul-americano aqui na loja, e quando tem, desaparece. Tá lá em casa. Tem uma lá em casa. Então é isso, né? Então tem essa história de você... Cara, quando eu comprei, eu não fazia a menor ideia se o time era bom, se estava na primeira divisão, se estava na segunda. Até então, ele tinha vencido 24... Cadê o número 24? Aqui, ó. 24 títulos, né? Sim. Nessa época, é um costume que eles tinham lá. Não sei se eles têm esse costume ainda. Mas ficou pra história essa... É paixão pelo futebol, paixão pelo futebol. Você foi, a sua primeira viagem, você pegou o time que provavelmente você bateu o olho e falou assim, puta camisa bonita, hein? Né, bonita. Vou comprar. Não quero saber amarela, atrás. Se tem campeão de Libertadores. Exato. Isso é um outro tema. Tem muita gente que vai mais pelo clube mainstream, aquelas camisas que tem vasto estoque, e tem os que vão atrás das mais difíceis. Aí os que colecionam as mais difíceis, os caras sofrem um pouco. Eles vão encontrar onde? Aqui na Trox. Aí, ó, aqui na Trox. Agora, outra polêmica, uma subpolêmica dessa polêmica. Renato, para você e para o Vini também, isso vale para a seleção também? Eu meio que passei por isso, falei Argentina, Alemanha e tal. A gente estava falando de clube até agora. Vale também? O brasileiro não pode comprar a camisa da Argentina? Pode, aqui tem vários que compram. Tem aqueles brasileiros, o Pachequinho, né, que chega aqui Pachequinho é boa. E vê a camisa da Argentina. Ai, Argentina, né, não sei o quê. Sabe aquela coisa que o Galvão Bueno instituiu, dessa rivalidade besta? Porque a Argentina tem rivalidade com o Uruguai, não é no Brasil. Eles adoram o futebol brasileiro. Eu tenho um monte de amigos argentinos, os caras amam a camisa de time brasileiro, amam jogador brasileiro, tem uma amizade, trata a gente bem pra caramba lá, entendeu? Tem esses otários aí ultimamente que fica imitando macaco, fazendo merda em jogo,
Mas isso aí é uma exceção da exceção. É o mínimo cara. do mínimo. É um mínimo pequeno. Os Uhum. caras, geralmente, os caras vão lá, eles adoram a gente. E sempre teve, né? Desde a década de 90 eles imitam o macaco lá e nada é feito. Nada, Sei que não, hoje a tem- exposição é maior e Claro, só tem que expor mesmo o Sim. idiota que faz Uhum. essas coisas, né? E tem cara, Perfeito. por exemplo, o Vitor, meu outro filho, o mais velho que ele sempre, desde molequinho, torceu para a seleção da Alemanha, cara. Olha aí. Nada, Ele nunca torceu para a seleção brasileira. Né? E tem um amigo meu já que torce para a seleção da Argentina como se ele fosse argentino. Uhum. Ele só torce para a seleção argentina, não gosta da seleção brasileira. Tem aquele Eu- cliente aqui do o Bosteiro lá, aquele É, o do Boca, os né? chineses, que ele é brasileiro e ele não tem time aqui. Ele não tem Ele time já aqui, ele vendeu torce com o vários Boca caras do Boca, Juniors. né? Ele torce Bosteiro é o pro- torcedor do Boca. Isso. Pra quem não conhece vai entender outra Ele coisa. torce, ele tem tatuagem no tem que Boca, saber vários se não sei se até. é eu acho que não é pejorativo. não, O porque- Pablo falou que não é pejorativo, Não, não que é. eles assumem. Assumem. Uhum. Assumem. E tem vários casos, cara, de caras que torcem para outras seleções. Um ex-funcionário nosso aqui torce para Holanda. Uhum. Né? Então tem vários caras. Eu não tenho simpatia por seleção nenhuma, cara. Para falar a verdade, eu acho, na minha opinião, que seleção acaba atrapalhando os clubes. Eu Olha a gosto de polêmica, futebol olha a de clube. polêmica, olha a polêmica. Eu gosto de futebol de clube, cara. Essas data FIFA Uhum. são um pé no saco, cara. Isso aí é encheção de saco, só serve para parar campeonato, quebrar jogador. FIFA, um monte de coisa de comercial, Copa do Mundo. Cara, eu nunca fui em Copa do Mundo e faço questão de nem ir, cara, porque eu não gosto. Assisto, obviamente, que eu gosto de futebol. Mas eu não torço pra ninguém, cara, de seleção nenhuma. Se for um bom futebol, né? Se- Eu fico É, só de assistindo gostar do normal, futebol, cara. né? Já torci, a última vez que eu torci para a seleção brasileira foi em 2002, na Copa, que tinha o Filipão, comissão técnica do Palmeiras, um monte de jogador do Palmeiras lá, aí eu torci para a seleção, cara. De lá para cá eu fico assistindo como um espectador de futebol. É legal Aliás- expor esse lado pessoal, Sim. né? Porque quem vê aqui, a gente não sabe o que a gente gosta, o que a gente torce, Uhum. o que a gente faz. Então, esse lado do colecionador, eu sou colecionador hoje, graças à loja. Uhum. Eu tenho essa... assim, pra não prejudicar a loja, eu não pego as melhores camisas, as mais caras, só que eu pego camisas que eu gosto. Sim. Tem várias com bolinha, várias com fio puxado, tem com patrocínio zoado. Eu vou pegando, não sei o que, e vou trocando com a própria loja, assim. Tenho várias camisas brancas, várias camisas pretas, roxas, Cada uma azuis, faz sentido pra você. pouquíssimas vermelhas. Sim, Uhum. tem uma camisa do Wolverhampton, que é Uhum. laranja e preto, que são as cores da loja, entendeu? Aqui, né, dá pra ver aqui. E recentemente teve uma adesão de portugueses lá absurda. Verdade, né? Quase uma seleção de Portugal, o Wolverhampton. É o Nuno Espírito Santo, o Rui Uhum. Patrício, o Rubem Neves, entre outros. E, assim, bem legal, cara. Então, você não tem muito critério, assim. Você gosta porque você gosta da cor, né, da seleção, você vai pela camisa, pelo jogador. Eu gosto da Holanda também, pô. Mais uma. Fissurado, velho, na camisa laranja. Eu tenho uma camisa da Holanda de 2014, do Sim. peixinho do Van Persie lá, cara. Que é Nike, Uhum. azul, né? Que é por causa da minha tatu. Eu não lembro se tem golinha. Não lembro se Não, tem. não tem golinha. Não tem, não tem. É normal. É normal. E assim, eu gosto de várias coisas. É muito louco isso meu, né, Felipe? Porque como eu vim de fora, eu vim do mundo musical, meu pai também veio, mas ele é mais, não sei se xiita é a palavra, assim, Uhum. ele é mais Radical. radical, firme nas suas raízes. Sem falar que ele é mais velho, pode falar. Sem falar que ele é da década de 60 É. e tal, não sei o quê. E eu sou mais plural, eu gosto porque eu gosto. Uhum. Entendeu? O Palmeiras recentemente fez final contra o Chelsea do Mundial e eu tinha uma camisa do Chelsea lá. Aí eu peguei um mês antes, eu acho, meio mês antes, eu peguei a camisa e botei pra vender e vendeu, né? Hoje, lembrei que eu ia falar, eu tenho camisas do Manchester United, eu tenho coleção do Manchester United. Que é um, cara, é um time enorme, é um clube Que, enorme. inclusive meu pai me condena até Uhum. hoje e outras Que pessoas já vieram- feio isso, gente. Não é condena de, assim, mas ele... Olha torto. Manchester United. Não, E é uma pauta é um assunto importante, é uma parte importante do nosso podcast Uhum. que retrata justamente isso. O bagulho foi em 99 e os palmeirenses xiita ainda ficam, pô, você tem camisa do Manchester United. Porra, quando eu fui pesquisar a história do clube, Cantona, Ryan Giggs, David Beckham, pô, é legal pra caralho, meu. Então, legal pra é isso que eu tô caralho. falando, é A gostar história de dos futebol. caras. E outra, né? Nike caprichou em vários modelos do Manchester United, né? E já o negócio foi há quase 30 anos atrás. Agora, recentemente, inclusive um outro rapaz que trabalhava aqui, na semana seguinte do final do Mundial, ele veio com a camisa do Chelsea. Entendeu? Aí é outra Aí coisa. você tem que ter um bom senso, né? Você tem que Ele é palmeirense. Uhum. palmeirense. Aí você tem que, tipo assim... você tem que ter um bom senso, né, com o seu time. Agora, 30 anos depois, eu colecionar um negócio que eu acho bonito, porque eu sou vendedor, eu sou colecionador de camisas de futebol hoje, graças à loja,
né? Então eu acho besteira, cara. É um assunto legal pra gente estar. Não, é isso então. É mais uma vez aquela história de você gostar de futebol acima de tudo. Porque, cara, um clube como o Manchester United, se você entende o mínimo de futebol, você tem que respeitar, você tem que admirar, você tem que falar, Sir Alex Ferguson. Você falou das camisas da Nike. Pô, as camisas da Umbro dos anos 90 do Manchester United são históricas, né? Eu não coleciono camisa nos 90, né? Não tenho. Por causa da minha idade, eu tenho 31 anos agora e... Esse é o jovem do... Esteticamente eu não gosto. Eu gosto de ver. Tá? E um outro tipo de colecionador. Agora, as da Nike do United, e teve o Cristiano Ronaldo. Eu cresci vendo o Cristiano Ronaldo jogar e sempre tem aquela discussão, CR7 contra o Messi. Eu sou mais CR7. Real Madrid, desde moleque eu sempre pegava aquele Galácticos no videogame também. Aí quando ele foi pra lá pro Manchester United, eu falei assim, não tem como não gostar, entendeu? Então tem algumas vermelhas, tem uma branca, tem uma preta. Vocês falaram de camisa, né? E não perguntaram a minha, né, preferida. Apesar que eu não tô com camisa, eu tô com uma da Freddie Perry aqui, mas não é camisa de futebol. Você é um cara chique, é uma casual. Né? Você é muito elegante, viu, Renato? Sim, parabéns. Muito obrigado. Você viu que o nível de superioridade é outro. Ele nem tá de futebol, ele tá de... camisa de sabe futebol. Que eu reparei? Que essa boina não é a mesma do episódio 1, você reparou? O cara deve ter uma... Vamos lá, fica à vontade. Coleção de boinas. Não, mas a camisa que eu citei para quem assistiu o episódio 1... Se não assistiu, assista, por favor. Assista, tá a gente tem a minha camisa do Centenário do West, uma camisa away, que é azul, uma manga vinho, né, do West. Dagenham Motors, né? Sim. Né? E essa camisa que eu tenho desde 95 do Centenário deles, é a minha camisa... Uma das pouquíssimas camisas que eu guardo como coleção, né? Porque ainda bem que eu não sou colecionador, porque senão a loja já tinha falido. Né? É bom, bem pensado. O filho pegando as camisas e eu pegando também, a loja já tinha ido pro buraco. Exatamente. E essa camisa tem uma história legal, porque eu, como já disse da outra vez, eu torço pro West Ham, eu gosto do West Ham por causa da banda Cockney Rejects, né, que são torcedores do West Ham e tudo mais. E como eu trabalhava com shows, com eventos, eu trouxe a banda pro Brasil, fiquei amigo dos caras e quando eles tocaram em 2010 no Inferno Clube, o vocalista queria cantar com uma camisa do West Ham. E ele não trouxe na mala, né? Não trouxe nada do West. Aí a camisa foi a minha do Centenário que eu levei de casa pra ele. Olha só. E falei. Essa história banda do Cora, não. Toma aqui a camisa. Show, eu não fui nesse show, eu tive show. Toma nessa camisa aqui, você canta com ela. Mas pelo amor de Deus, quando acabar o show, você não vai jogar a camisa pra plateia. Porque senão, essa camisa é do Centenário e tal. Não, aí ele tratou. Ele cantou o show inteiro com a camisa, inclusive tem no YouTube, tem fotos aí na internet, ele com a camisa que é minha, né? E acabou o show, ele me entregou a camisa assim, ó, ensopada, a camisa pingava suor, né? Aí eu já botei dentro de uma sacolinha, levei pra casa, lavei com cuidado e tal. Funk não vou lavar. Não lavar, verdade, a camisa é apodrecer, né? Que o suor, pra quem não sabe, quem coleciona a camisa, o suor mancha a camisa, né? Você deixar suor, fica aquela pizza aqui embaixo, ele vai manchar a sua camisa, ela já vai se amarelar. autolava, porque ela tem bolinhas de sabão, né? Exatamente, está aprendendo, hein? Aprendendo com alguém essas trocadilhas. Ele falou no episódio anterior que ele estudou futebol, estudou camisa também. Ela já se autolava, porque ela tem a bolinha de sabão, então ela se lava. Elas têm um númerozinho número 100, entre as bolhas de sabão, ela tem o número 100. E ele cantou com a minha camisa, cara. Então a camisa ficou mais importante pra mim ainda, né, cara? Essa aqui eu não vou vender, não. Pô, essa aí você tem que botar na loja, hein, meu? Pega um autógrafo dele lá, a gente enquadra. Na loja não, tem que enquadrar e deixar ela lá. Bom, já que o Renato... Não, botar na parede da loja. Sim, sim. É lógico, pô. Claro, a gente precisa te ensinar, Renato, como gerir uma loja e tal. Isso é impossível, bicho. Desde 2014 o cara precisa... Não, posso te contar um... Conta. Ele tem uma pequena coleção... ferrada lá na casa, que teve um colecionador, essas histórias vai ser legal no podcast, meu. Seu Carlos, eu te amo, cara. Você deu as melhores camisas, só que ele não botou pra venda. Esperem, espectador, esperem. Porque assim, uma coleção absurda de anos 90 de time inglês. Só do Aston Villa deve ter umas 17. Não, tem 26. 26. Millwall tem. West Ham tem. Blackpool tem. Um monte de time, porque esse senhor, ele, aliás, a gente podia até chamar ele para um... Ele mora em Santa Catarina agora. Ele mudou, né? Ele vendeu... Ele jogou no São Paulo na década de 60. Que legal. Começo da década de 60. Começo da década de 60. Ele jogou com o uruguaio. O Forlan? Não. Ele jogou contra o Penharol, ele fez um gol no Penharol. Tal. Olha. Pedro Rocha. Jogou com o Pedro Rocha e tal. E o cara virou tipo engenheiro, pai. Engenheiro civil. Engenheiro civil, tipo, você vê o futebol naquela época não era tratado como
qualquer coisa. Qualquer É. coisa, né? E tipo assim, ele jogou, fez gol, diz ele que fez gol, depois saiu. Qual que era o apelido dele? É Dati? Ah, eu não lembro. Dati, né? Dati, o apelido dele, tá? Se alguém lembrar, coloca aí nos comentários também. E assim, na década de 90 ele morou simplesmente na Inglaterra, na França e em Portugal. Porque ele foi, não sei se ele foi morar Por causa da profissão, por causa de trabalho e tal. E ele ia montar um restaurante, né, pá? Alguma coisa assim. Ele ia montar um restaurante e ele, nas cadeiras, no encosto da cadeira, ele queria botar várias camisas de futebol. Então ele comprou tudo GG para vestir as cadeiras do restaurante de camisa. E não deu certo. Na verdade, quem queria montar o restaurante era o filho dele, que é chefe de cozinha. Ele tinha ido em Portugal e ele viu em Portugal um restaurante que as cadeiras, o encosto, o forro das cadeiras eram todas de camisas de futebol. O que cá entre nós é um pecado, né? Ainda bem que ele não recortou. E aí ele comprou essa coleção para quando o filho tivesse um restaurante montar, que a ideia era de Jerico era do filho, não do seu Carlos. Aí passou o tempo, ele não levou adiante, ainda bem, né? E guardou essas camisas. A maioria delas, 90% delas estavam na etiqueta original. Algumas a gente já vendeu aqui do São Paulo, algumas, mas as inglesas e algumas italianas, francesas estão lá em casa. São 320 camisas. Por falar em camisa de time inglês, Vini, promete uma coisa pra mim, cara. Tem um rapaz aqui, ó, tá nessa live aqui, um cara enrolador, covarde, assim. Quantos anos eu te conheço, Renato? Uns 6, vai? 6 ou 7. 6 ou 7. Eu já sei qual camisa vai falar. É como a camisa verde do Liverpool, assim. Ela tá lá no meio dessas aí. Sem gracinha, assim, sabe? Não, e o cara, semana que vem passa aqui, semana que vem passa aqui. Desde aquele tempo que ele tá te enrolando? Cara, você nem fazia parte da loja, bicho. E ele já me enrola com essa história de camisa. Cara, essa camisa tá valorizando, né? Tá valorizando e a nossa amizade tá desvalorizando. Porque vai ter que fazer muito programa, hein? Programa aqui. Isso, no bom sentido, tá certo. Obrigado por corrigir isso aí, viu? Bom, estamos chegando ao fim. Quer contar já que o Renato falou dessa camisa do West Ham, conta rapidinho aí pra gente, Vini, uma camisa que faça parte da sua coleção, que você... Cara, essa camisa não pode sair da minha coleção, eu tenho, adoro ela, vou morrer até o fim da minha vida com ela debaixo do braço, assim. Na minha coleção, que eu gosto muito... já falei aqui, a da Holanda de 2014, do Peixinho do Van Persie, pra mim é icônica. Tem uma do Celtic de 2006, que ela parece do América Mineiro, da Nike também, de golinha preta. Tem várias. Tem as primeiras que eu peguei também, eu tenho bastante carinho, o Wolverhampton. Mas eu tenho uma pergunta pro senhor, vai achando que só você pergunta. Na década de 90, o senhor gostava, e até tem tudo a ver com o nosso tema, quando o São Paulo enfrentou o Milan e o Barcelona, teve muitas pessoas que começaram a torcer pro Milan. Não torcer, entenda, torcer não é, eu quero que seja campeão. Sim. É tipo assim, é simpatia. O senhor admirar, simpatizar. Teve alguma ali do Milan, do Van Basten, alguma coisa assim? Depois sim. Na época eu era torcedor ferrenho. Aliás, eu quero dizer aqui que eu nem era fã do Raí, eu era fã de 2 jogadores. Um goleiro, por óbvio, porque eu sou goleiro, que era o Zete. Comecei a usar calça por causa dele, porque ele usava calça comprida, não usava calção. E o Toninho Cerezo. Pra mim, assim, tirando o Maradona, foi o cara mais... Assim, ele é moderno, cara. Ele é moderno nos anos 80, jogaria em qualquer time hoje. Toninho Cerezo era um... Cabeça erguida. Era cabeça erguida, elegante, tudo mais. Mas não, eu era São Paulino de ter camisa do São Paulo, ter camisa do Zete, tal. Mas depois, logo depois, assim, se eu tivesse uma camisa do Milan daquela época hoje, eu usaria numa boa. A gente tem aí. É bom saber. Eu falei do Manchester United e Palmeiras por minha causa, mas tem muito colecionador. Aliás, deixa aqui nos comentários também. Se o seu clube já enfrentou alguém no Mundial e você não liga pra isso, se você é São Paulino e enfrentou o Milan, tem camisa do Milan, tem muita gente. Ou tem amigo meu, Flávio Muriel, que ele é barcelonista. Ele gosta do Barcelona. Não, vale gostar do Barcelona. Tem muito corintiano que vem aqui e compra a camisa de 2012 do Chelsea. Do Tem, Mundial. Tem mesmo. Pra colecionar, que é a camisa do que eles ganharam em cima do título, entendeu? Então tem... É uma pauta que rende muito assunto, porque tinha aquelas camisas meio a meio, lembra? Lembro. Meio Corinthians, meio United. Por isso que os caras pegam no meu pé. Porque eles me falam assim, Vini, você não lembra que você era pequeno, mas tinha as camisas meio a meio. Corinthians e Boca... Você lembra? Né? Coloca aí também nos comentários, porque assim... Não só você lembra, você usou? Você usou aquela meio a meio, meu? Porque eu acho ridículo você fazer essas coisas. Assim, uma coisa é você vestir a camisa... O futebol é aberto a tudo, a piada, tem que ser saudável e tudo mais. Só que estigmatizou por causa disso, porque fizeram as camisas meio a meio.
né? Não, sem falar em patrocínio. Aí a gente não tem mais tempo nesse episódio de hoje, mas patrocínio, Parmalat, Palmeiras. Eu não vou tomar leite Parmalat, não vou comer bolinho Parmalat. Tomar Pepsi. Tomar Pepsi. Tomar Pepsi, eu não tomo até hoje. Aí, ó, que coisa impressionante. Mas o nosso tempo está esgotado. O Atrox Podcast volta no episódio 3, em breve, aqui nas nossas redes sociais, nos nossos canais. Eu, Felipe Bueno, o Renato Martins e o Vini Martins. Valeu, obrigado, gente. Inscreva-se no canal para receber as notificações de todos os episódios que forem saindo. E não esquece de seguir lá no Instagram, beleza?